quem temerei. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. O Senhor é meu refúgio e paz. A quem então eu preciso temer? O Senhor é a minha, o Senhor é a luz, a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha, o Senhor é a luz, a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. Bom dia! É motivo de profunda alegria estarmos reunidos e reunidas para render culto ao nosso bondoso Deus. Também Ele se alegra, assim como um pai e uma mãe se alegram quando reúnem seus filhos e filhas. Estamos no mês de outubro, quando comemoramos a Reforma Luterana. Queremos lembrar neste culto que a Reforma provocou transformações profundas, não apenas na religião, mas em diversas áreas da sociedade daquela época. De forma especial na educação. Os reformadores e reformadoras defendiam que a educação fosse assumida pelos governantes e oferecida para todas as crianças, meninos e meninas. Defendiam também que os pais e as mães enviassem seus filhos à escola. Lutero dizia: quando a escola progride, tudo progride. Somos gratos a Deus por essa maravilhosa contribuição da reforma para a nossa sociedade. Que Deus nos capacite para buscar e defender a educação como um direito fundamental. Que como família possamos desempenhar a nossa tarefa educadora. Que possamos ensinar as nossas crianças através do nosso exemplo e por palavras, assim como Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe e tenhamos um abençoado encontro com Ele neste culto. Iniciamos esse encontro em nome daquele que aqui nos reúne, o nosso bondoso Deus, que é como um Pai amoroso, uma mãe amorosa, em nome de seu Filho, Jesus Cristo, nosso guia e Salvador, e em nome do Espírito Santo, nosso grande ensinador. Amém. Invocamos a presença de Deus cantando Vem Espírito Divino. Cristo Salvador,
humildemente confessamos os nossos pecados. Bondoso Deus, Tu enviaste Teu Filho para nos ensinar por palavras e por Seu exemplo como Tu queres que vivamos nossas vidas. Reconhecemos que Jesus Cristo nos ensinou a viver e partilhar o amor, a viver em paz e promover a justiça. Perdoa-nos, Senhor, pois tantas vezes nossas palavras e exemplos não expressam isso. Vivemos indiferentes e envolvidas apenas com nossos próprios interesses. Dá-nos um novo coração, capaz de ser obediente a Ti e vivermos como Teus filhos e filhas. Amém. A todas as pessoas que se arrependeram e confessaram seus pecados, eu anuncio o perdão de Deus, que nos aceita como somos, com nossas falhas e imperfeições, e pela fé que temos em Jesus Cristo, nos torna justos. Que o perdão, ó Deus, nos faça viver como novas criaturas unidas a Cristo Jesus. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Porque Deus perdoa e intervém com amor em nosso mundo, podemos dar glórias a Deus nas maiores alturas, cantando. Oremos. Ó Deus, te agradecemos por todo o teu cuidado amoroso. Agora que vamos ouvir a tua santa palavra, alimento para a nossa vida, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, o grande ensinador, para que possamos acolher e viver os teus ensinamentos. Amém. Nos preparando para ouvir a palavra de Deus, cantamos: Estou pronto, Senhor.
Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10. Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano que conseguiram alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver,
que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Até aqui. Desejo que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com vocês. Amém? Prezadas irmãs, prezados irmãos na fé, irmãos em Cristo Jesus. Estamos no mês de outubro, que traz consigo datas muito significativas. Na semana que passou, celebramos o Dia das Crianças e o Dia dos Professores e das Professoras. No final do mês, comemoraremos 503 anos da Reforma Protestante. E nesta manhã, nós temos o privilégio de refletir sobre um texto escrito por volta do ano 51 da era cristã. Um dos escritos mais antigos do Novo Testamento, uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo. Nesta carta, aos Tessalonicenses, Paulo escreve com amor e zelo apostólico. Ele elogia os Tessalonicenses, pois receberam o Evangelho com seriedade, perseverando em meio a sofrimentos e perseguições, tendo se tornado um belo exemplo de fé para tantas outras comunidades, tendo se tornado exemplo de fé também para nós. Na carta, Paulo saúda a comunidade juntamente com Timóteo e Silvano, também chamado Silas, jovens e fiéis colaboradores que acompanhavam o apóstolo na proclamação do Evangelho. E já na saudação, podemos perceber que o trabalho no reino de Deus não é responsabilidade de uma única pessoa. O trabalho no reino de Deus acontece de mãos dadas com outros irmãos e outras irmãs na fé. Trabalhar no reino implica em anunciar o Evangelho, mas acima de tudo, implica em viver o Evangelho. Nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Palavra especial. Nesta palavra, nós vemos a importância deste movimento bonito, o movimento do exemplo. A comunidade de Tessalônica imitou a Cristo, inspirada no exemplo do apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. Nós imitamos a Cristo no exemplo de tantas pessoas que marcaram a nossa trajetória de vida, que nos anunciaram o Evangelho não só em palavras, mas em atitudes. E o movimento continua. Aqui vemos o poder do exemplo. Por isso eu te pergunto, o que faz você admirar uma pessoa a ponto de considerá-la exemplo na sua vida? O que faz você admirar uma pessoa a ponto de considerá-la exemplo para você? Para mim, uma pessoa exemplar é aquela que consegue aliar o discurso e a prática, que é coerente e também constante. No Evangelho de Mateus, vimos que Jesus foi colocado à prova. Ele foi testado na sua constância. Queriam pegar ele em contradição, mas Jesus não caiu na tentação, se manteve coerente e conquistou ainda mais os seus seguidores. Irmãos e irmãs na fé, assim como a comunidade de Tessalônica, nós também temos imitado a Cristo. Ele é o nosso exemplo.
Na trajetória, encontramos pessoas que nos inspiraram e que nos inspiram com seu exemplo de vida. Familiares, amigos, professoras, pastores, pastoras, ministros, ministras, pessoas que aliam o seu falar com o seu agir, que são coerentes, que erram, que pedem perdão, que acertam, que procuram caminhos, mas que se mantêm firmes no exemplo de Cristo, anunciando a esperança em meio à dor, a justiça em meio à desigualdade, a paz em meio à violência, o amor em meio ao ódio. Também nós recebemos o privilégio e o compromisso de sermos exemplo na vida de outras pessoas. E muitas vezes somos exemplo sem nos darmos conta disso. Exatamente, muitas vezes somos exemplo e não nos damos conta disso. Para exemplificar, conto uma história da nossa família. Quando nosso filho tinha quase 2 anos, percebemos que ele havia aprendido o sentido da palavra licença. Nós usávamos um tijolo como peso na porta da lavanderia, para a porta não bater e não fechar com o vento. Mas um dia, o nosso filho queria fechar esta porta. Ele então se aproximou do tijolo, abaixou com todo o seu tamanho de 2 anos de vida, olhou para o tijolo e disse: licença, e repetiu: licença. Nós não ensinamos essa palavra e o seu sentido de modo intencional. Nós não colocamos ele na cadeira e explicamos o significado de licença. Não teve um momento que a gente disse: senta aí que agora a gente vai te explicar o que é licença. Ele aprendeu nos observando apenas. Ele seguiu o nosso exemplo. Amados e amadas, muitas vezes somos exemplo sem nos darmos conta disso. Não temos a clara noção de quanto as nossas ações impactam na vida de outras pessoas. A comunidade de Tessalônica não imaginou que o seu exemplo nos atingiria. Martim Lutero não planejou ser exemplo passados quase 500 anos da sua existência. Professores e professoras não conseguem mensurar aquilo que deixam em seus estudantes. Mãe e pai também não têm a clara compreensão daquilo que seus filhos estão aprendendo com eles. O que quero dizer com isso? A nós cabe apenas viver imitando a Cristo. Se formos exemplo na vida de alguém, que o nome dele seja glorificado. E aqueles que são exemplo para nós, que possamos dizer, junto com Timóteo, Silas e Paulo: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar, tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos juntos ser exemplo. Vamos juntos fazer sua vontade. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber
fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Oro em tua presença, sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que toda morte em vida e dá-nos alegria pra servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Bom dia. Queremos passar para o momento dos avisos e também da oferta. Queremos convidar você e a sua família a participarem do culto de encerramento do Concílio Geral da nossa Igreja, que será no próximo domingo, dia 25 de outubro, às 10 horas da manhã. E também do culto da Reforma, no sábado, dia 31 de outubro, às 7 horas da noite. Todos os dois cultos estarão sendo transmitidos pelo canal do YouTube, tanto da nossa igreja, a ISLB, como pelo canal do Sínodo Paranapanema. Acompanhe e participe desse momento tão importante da vida da nossa igreja. Queremos ainda lembrar que a campanha Vai e Vem está aberta até o final do mês de novembro, para que assim você possa participar e ajudar a manter os projetos missionários e diaconais da nossa igreja no nosso sínodo e também em todo o Brasil. Lembramos mais uma vez que você pode estar separando o valor desta oferta num envelope e depois entregá-las às suas lideranças para que seja depositada mais tarde. Ou ainda, fazê-la por meio da oferta online do site da nossa igreja no site www.luteranos.com.br. Por fim, o culto da oferta de hoje estará sendo destinado em nível nacional para o trabalho com mulheres. Por meio desta oferta, queremos continuar incentivando os projetos e os trabalhos realizados pelos grupos das mulheres luteranas da nossa igreja em todo o Brasil.
Não deixe de participar, de incentivar a participação das mulheres e desse trabalho tão importante na vida das nossas comunidades. Que Deus abençoe a sua oferta e também os doadores. Mulheres em Movimento. Vida digna e abundante é a promessa de Deus para todas as pessoas. Como igreja, reconhecemos que um trabalho significativo nessa direção tem sido realizado pelos grupos de mulheres luteranas, cada um em sua área de ação. As ofertas desse culto apoiarão projetos que visem a formação, ao planejamento e à articulação do protagonismo das mulheres na igreja. Contribua com a sua oferta. Hoje as ofertas são destinadas ao trabalho com mulheres. E assim, antes de nos despedirmos, ainda queremos nos colocar mais uma vez em espírito de oração na presença de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez podermos ouvir a tua palavra. Queremos te agradecer porque nos chamaste para ser sal da terra e luz do mundo. Queremos te agradecer pela oportunidade também de perceber que a palavra de Jesus Cristo, quando também é levada a sério na nossa vida, também não só faz diferença no nosso caminhar, no nosso dia a dia, mas também faz diferença na vida das outras pessoas. Te agradecemos pela oportunidade de sermos moldados e transformados pela tua palavra, assim como também aconteceu na comunidade tessalônica com as pessoas que ouviram a tua palavra e também não só deram testemunho do teu agir na vida delas por meio das palavras, mas também por meio das suas ações. Ajuda-nos também para que possamos fazer de igual modo na nossa vida, para que assim possamos juntos também ser testemunho do teu agir neste mundo nos nossos dias. Tivemos esses dias justamente celebrando ainda e relembrando o Dia das Crianças. E por isso também queremos colocar as nossas crianças em tuas mãos, para que de fato, como disse Jesus, possam vir elas a ti e assim também possam aprender a andar no teu caminho. Queremos também colocar nas tuas mãos, ó Pai, também os nossos professores e professoras que têm essa bonita tarefa de ensinar as pessoas a seguir pelo caminho do bem, pelo caminho da transformação da vida, por meio do conhecimento. Queremos colocar também o nosso culto infantil e também as nossas professoras e professores de culto infantil em tuas mãos, para que tu nos ajude de fato a também trazer a bênção sobre a vida deles e delas e também sobre as nossas crianças. Tudo isso, Pai, colocamos na tua presença e assim pedimos também pelo teu agir. Queremos colocar aquelas pessoas que estão no nosso coração neste momento, nossas preocupações, e para que assim tu também possas carregar a todos nós. Ajuda-nos a ser sinal da tua presença neste mundo e também viver dessa esperança que nos deixaste em Jesus Cristo, assim como a comunidade de Tessalônica, a viver da esperança de Jesus Cristo, que prometerá trazer novos céus e nova terra a todos nós. Tudo isso colocamos na tua presença e assim encerramos orando em conjunto a oração que tu nos ensinaste em Jesus Cristo. Por isso, queremos dizer juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Agora que nos colocamos na presença de Deus e colocamos toda a nossa vida em suas mãos, queremos sair daqui ainda com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante a sua face e te conceda a paz. Que a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e te acompanhe na nova semana. Vão na paz do Senhor Jesus, um grande abraço e até o nosso próximo culto. Que Deus os acompanhe. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de